Amigos e amigas, vamos a mais um momento da liturgia da palavra nas minhas redes digitais. Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Repórter paulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Você pode também digitar Paulo Roberto Maciel, e chega lá, aos meus endereços. Bem, estamos na quaresma, estou aqui simbolizando com esta roupa de cor roxa e também a cruz. A liturgia deste vídeo é de 24 de fevereiro de 2026, terça-feira, primeira semana da quaresma no ano litúrgico A. A cor, como eu já disse, é roxa, a cor dos paramentos litúrgicos, e no rito temos a missa própria com prefácio da quaresma. A primeira leitura é a leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos do 10º ao 11. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu, e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra, e fazê-la germinar e dar semente, para o plantio e para a alimentação, assim, a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia. Antes, realizará tudo que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial, ao Salmo 33, na Bíblia Vulgata, ou 34, na Bíblia de Jerusalém. Versículos 4º ao 5º, 6º ao 7º, 16 a 17, 18 a 19, refrão 18b. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. Repitamos! O Senhor liberta os justos de todas as angústias. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. O Senhor pousa seus olhos sobre os justos, e seu ouvido está atento ao seu chamado. Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado ele está perto, e conforta os de espírito abatido. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. Repitamos! O Senhor liberta os justos de todas as angústias. Bem, agora é hora do Evangelho. Vamos saber o que diz aqui a mensagem de Deus. Deus nos fala. Quando ouvimos o Evangelho ou o livro da Bíblia, é Deus quem nos fala. Quando rezamos, nós falamos com Deus. O Evangelho de hoje é o escrito por São Mateus, capítulo 6, versículos do 7º ao 15. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai que é amor. O homem não vive somente do pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai que é amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purifique, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para acolher tua palavra e que produza frutos na minha vida.
Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purifique, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração para acolher sua palavra, tua palavra, e que produza frutos na minha vida, principalmente nesse tempo da Quaresma. Olha, a primeira leitura do livro do profeta Isaías diz que a palavra que sair da minha boca realizará tudo o que for da minha vontade. Isso é Deus falando, hein? E no Evangelho temos, né, a oração principal que nós temos na igreja, o Pai Nosso. Vamos saber aqui do livro Igreja em Oração as explicações? O Pai Nosso, ele se encontra no centro do Sermão da Montanha. Você sabia que o Pai Nosso está no centro do Sermão da Montanha? Mateus capítulo 6, versículos do 1 ao 18. Quando Jesus, retornando ao tema da justiça, fazer a vontade do Pai, exorta os discípulos quanto à prática de obras de piedade, esmola, oração, jejum. Esmola, oração e jejum. É o tripé do tempo da Quaresma. Essas obras, somadas à oração, no caso do Evangelho de hoje, devem ser realidades no interior do coração e nunca falsas pretensões. A narrativa que ouvimos nos 2 versículos iniciais, os versículos 7º e 8º, é uma advertência de Jesus para que na oração do discípulo fiel sejam eliminados certos vícios como a repetição de palavras de forma mágica ou supersticiosa. Na oração do Pai Nosso, propriamente dita, evitando todo tipo de hipocrisia, rezam-se 2 partes. Na primeira inicia-se reverenciando e clamando o Pai. Em seguida fazem-se 3 petições relacionadas ao louvor merecido por Deus, santificar o nome de Deus, que venha o reino de Deus e que seja feita sua vontade. Então temos uma explicação aqui desse livro e vamos para mais explicações. Eu gosto de dar várias explicações porque o católico às vezes carece de explicações sensatas, nítidas. Olha aqui, Mateus capítulo 6, versículos do 7º ao 15, no livro Palavra e Vida. Existem os que confundem a oração com uma enxurrada de palavras. Outros pensam que a oração é um tempo de silêncio interior, de entrar em paz conosco mesmos. Uns e outros se esquecem de que a oração é diálogo. Para dialogar, nem sempre é necessário dizer, mas sempre é necessário saber escutar. A oração do cristão se faz sempre olhando para o Pai e com a palavra de Deus na mão. E depois dizer, sem pressa, as palavras do Pai Nosso, deixando que cada uma delas chegue ao coração e que ali ressoe como que produzindo um eco que nos faça sentir o amor do Pai por cada um de nós. Temos mais reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho. Mateus capítulo 6,
versículos do 7º ao 15. Vejamos o que diz aqui. A oração de Jesus põe em destaque, antes de tudo, a familiaridade de chamar a Deus de Pai, Abba, Pai. Mostra também que Deus aprecia a simplicidade dos pedidos, sem longos discursos ou conclusões solenes. Afinal, ele conhece as necessidades mais profundas de cada filho. Depois, apresenta o conteúdo do que se deve pedir ao Pai: o seu nome, o seu reino, a sua vontade. Tudo isso antes de pedirmos por nossas necessidades cotidianas, o pão de cada dia, o perdão e a libertação do mal. O ensinamento de Jesus sobre a oração reforça a necessidade de perdoar. Sabendo que Deus nos perdoa e nos salva, também nós devemos perdoar as ofensas que outros nos fazem. O Pai Nosso é oração breve, mas portadora de elementos essenciais de nossa relação com Deus e com os irmãos. Vamos agora aos santos do dia. Estes souberam orar agindo, porque não adianta orar se não tiver ação, para mostrar que você realmente é uma pessoa que cumpre aquilo que ora, que fala, que reza, né? O próprio Pai Nosso diz: perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Você age perdoando os seus inimigos? Vamos aos santos do dia. São Sérgio é santo do dia 24 de fevereiro, de acordo com pesquisa do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, ou seja, um padre que é religioso, fez o voto de pobreza, né? Voto de castidade, e pertence à congregação do Santíssimo Redentor. Segundo essa pesquisa dele, existem vários santos com o nome de Sérgio. Em 24 de fevereiro celebra-se o que foi martirizado em Cesareia da Capadócia, no tempo do imperador Diocleciano. Sérgio vivia no deserto enquanto os cristãos estavam sendo perseguidos e entregando a vida em sacrifício de louvor. Por ocasião das festas em honra a Júpiter, Saprício, governador da Armênia e da Capadócia, mandou reunir os cristãos no templo dedicado a Júpiter. Obrigou-os a prestar culto ao Deus pagão. Movido pelo Espírito Santo para ir a Cesareia, lá ele encontrou, no centro da praça, a imagem de Júpiter, considerado como o maior dos deuses entre os pagãos. Diante da imagem, os sacerdotes pagãos condenavam os cristãos, culpando-os da omissão dos deuses diante das necessidades do povo. Sérgio, venerado eremita, reprovou com veemência o culto ao ídolo, proclamando a todos que somente o Deus vivo, verdadeiro, Jesus Cristo, era digno de todo louvor e adoração. Somente Deus vivo, Jesus Cristo, merecia a adoração. Foi o que disse São Sérgio. Olha aí. Foi então conduzido perante o governador, que o condenou à morte. São Sérgio foi imediatamente decapitado. Os cristãos recolheram seu corpo e uma piedosa senhora o sepultou na sua própria casa. São Sérgio, que está junto de Jesus Cristo no céu, rogai por mim, rogai por nós. Santo do dia 24 de fevereiro é São Modesto, do século V. Foi bispo de Treves. Treves fica na Alemanha. Santo do dia 24 de fevereiro, Santo Etelberto. Foi rei e morreu em 616. Foi rei de Kent, na Inglaterra. Foi o primeiro entre os príncipes dos ângulos que o bispo Santo Agostinho de Cantuária converteu à fé em Cristo Jesus. Bem-aventurado no dia 24 de fevereiro é o beato Constantio Cérvoli de Fabriano. Foi presbítero, que é o sinônimo de padre, sacerdote. Morreu em 1481. Foi um religioso
do convento dominicano de Fabriano, na Itália. Distinguiu-se pela sua austeridade de vida e empenho em promover a paz. Bem-aventurado do dia 24 de fevereiro é o beato Marcos de Marconi. Foi um eremita, morreu em 1510. O eremita é aquele que vive isolado para rezar, tipo um monge. Se dedica mais à espiritualidade, retirado do mundo secular. Foi um religioso da Ordem dos Eremitas de São Jerônimo, em Mantua, na Itália. Levou vida de estudo, orações e mortificações. Bem-aventurado do dia 24 de fevereiro é o beato Tomás Maria Fusco. Foi um presbítero, ou seja, padre, sacerdote, morreu em 1891. Tomado de grande amor pelos pobres e doentes, fundou em Nocera, na Itália, o Instituto das Filhas da Caridade e do Preciosíssimo Sangue. Bem-aventurada do dia 24 de fevereiro é a beata Josefa Naval Girbes. Foi virgem e morreu em 1893. Josefa foi uma leiga, consagrada a Deus. Dedicou-se à catequese das crianças em Algemesi, na Espanha. Bem-aventurada do dia 24 de fevereiro é a beata Ascensão do Coração de Jesus, uma virgem que morreu em 1940. Beata ou bem-aventurada é aquelas pessoas que estão a um grau da canonização, a um degrau. Falta apenas um milagre acontecer por sua intercessão, que o Papa, no caso atualmente é o Papa Leão XIV, poderá fazer esse processo conclusivo, tornando a pessoa santa, canonizada oficialmente. Ela foi Beata Ascensão do Coração de Jesus, foi cofundadora da Congregação das Missionárias Dominicanas do Santíssimo Rosário em Lima, no Peru. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. Qualquer das 3 respostas devemos acatar. Afinal de contas, vem de Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente. Até na terra, nosso pai ou nossa mãe nos dá um não, quando vê que é o melhor para o filho. Imagine Deus, que sabe tudo, que é onisciente. E agora eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor, Senhor, vem. É a parousia, juízo final, quando teremos corpos glorificados, corpos transfigurados, algo indizível, inefável, inexpressável, grandioso, inexprimível. Teremos corpos semelhantes ao de Jesus quando ressuscitou, mudou de aparência, atravessou paredes sem derrubá-las. Jesus atravessou paredes, mudou a aparência e ninguém conhecia. É uma propriedade do corpo ressuscitado. Podia comer ou não comer, não importa. Para isso, seja batizado, arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus como Deus, como de fato Ele é no mistério da Santíssima Trindade. Deus Pai, Abba Pai, El Shaddai, Deus Filho, Yeshua, Jesus Cristo, Deus Espírito Santo, Ruach HaKodesh, o Espírito da Verdade. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse Paulo Roberto Maciel e vá ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. @ Paulo Roberto Maciel 7919 no YouTube.